Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos, amém? Eu pedi permissão para o pastor e gostaria de convidar meu esposo, pastor Bonesse, para se juntar aqui, porque é um homem de oração e quantas vezes eu muito queria estar no monte orando, buscando junto, mas eu tenho as crianças que precisam e dependem ainda de mim. E ele vai. E eu tenho certeza que ele ora por nós. Ele ora pela minha casa, pela nossa família. Ele ora pela nossa igreja. E quando eu não estou junto, eu sei que eu estou muito bem representada, porque glória a Deus, que Deus me preparou, me deu um marido de oração. Temente a Deus e fiel. E eu agradeço a Deus pela tua vida na minha vida. Amém? Glória a Deus. Já que você está em pé, eu convido você a abrir novamente a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. Versículo 39. Deus é fiel, né, irmãos? E nós temos que nos alegrar com o coração agradecido por tudo o que Ele é na nossa vida. Atos capítulo 9, versículo 39 diz assim: Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, e então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a se levantar. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Deus preparou uma noite diferente para nós hoje. Deus está falando desde o momento em que colocamos o pé na porta da igreja. Então eu quero convidar você nessa oração a agradecer a Deus. Faz uma retrospectiva desse ano na tua vida. Ou mais, faz uma retrospectiva do momento em que o Senhor te achou e contemplou a tua face. E de lá para cá, quanta bênção você já teve nas mãos. Quanta alegria você já sentiu. Mas agradeça também por tantas outras tristezas. Agradeça. Seja grato, porque são elas que nos fazem crescer. Então, com a mão no teu coração, você vai fechar os teus olhos e vai orar. Porque nós declaramos o ano todo que quem ora vence. E então nós estamos aqui orando a Deus, porque nós queremos mais, ser mais que vencedores com a presença dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, agradecidos por tudo o que o Senhor já fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, por todos os livramentos que o Senhor nos deu, por tantos que muitas vezes nós nem sabemos, mas o Senhor nos livrou. Obrigado, Deus, porque o Senhor entrou com a sua provisão, quando parecia impossível, quando não tinha mais visão nenhuma de esperança, o Senhor entrou com a provisão e o Senhor fez a diferença. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas lutas que recebemos ao longo da nossa jornada até aqui, porque elas nos preparam para ser vitoriosos na Tua presença. Porque quando estamos em provação, nós podemos declarar a nossa fé e a nossa fé é acrescentada. Oh Deus, que
possamos estar debaixo das tuas asas todos os dias. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos defender de todo mal. Abrir os nossos olhos para olhar as coisas boas, mesmo que sejam ruins. Oh Deus, nós te louvamos nesta noite e te pedimos humildemente que o nosso coração esteja sensível para ouvir e entender a tua voz falando conosco. Em nome de Jesus. Opera, Pai, uma vez mais na tua igreja, para que possamos sair daqui renovados, reavivados e possamos renascer em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para salvar a minha vida e a tua vida. Fala conosco, Senhor. Se tem alguma coisa que ainda perturba, que ainda nos atrapalhe, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que possamos nos conectar somente a Ti, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós já Te glorificamos, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nesta noite, porque precisamos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. E você glorifica, você aplaude, você dá um brado de vitória, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Se assente na presença do Senhor. Dorcas, Tabita, uma mulher cheia de boas obras. Naquela época, esse nome era um nome comum. E ele significava, na nossa linguagem, gazela. E a gazela é um animalzinho. E é um símbolo de beleza. Naquele tempo, era costume, como ainda hoje muitas famílias têm esse costume, de dar um nome para os seus filhos que vão nascer, baseado no significado que ele traz. E quando se dava o nome para a criança, se profetizava. E Dorcas era o símbolo da beleza. A palavra de Deus não fala se Dorcas era bela fisicamente, mas enfatiza que ela era bela por dentro. Ela tinha uma beleza interior, porque ela era cheia de boas obras. Ela era diferente porque ela fazia o bem, ela ajudava. A palavra diz que ela construía, ela confeccionava túnicas, vestes e dava esmolas. Além dela fazer para dar para os que precisavam, ela tirava do seu para dar para os que precisavam. Porque dar esmolas é tirar do seu para alcançar imediatamente para quem precisa. E Dorcas era uma mulher notável, uma mulher muito boa que ajudava a todos, cheia de boas obras. Ela era muito querida por todos, mas ela morreu. E é Deus que sabe todas as coisas. É Ele que dá a vida, Ele que tira a vida. E se Ele quiser, Ele dá de volta a vida. E agora, Dorcas morreu. Como é que vai ser? Nesse momento, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam lá, choravam, se desesperaram. Eu vejo com os olhos da fé que criou-se um alvoroço naquela casa. Como ia ser a vida deles sem aquela mulher que ajudava tanto aquelas que mais precisavam? O que ia ser dali para frente daquelas pessoas? Dorcas era uma discípula. Era uma discípula. E aquele povo estava desesperado. É no desespero que nós provamos a nossa fé. É na provação que a perseverança tem oportunidade de crescer. Quando nós temos uma luta, nós nos apavoramos de início, nós choramos muitas vezes.
nós sofremos, nós não enxergamos o resultado. Porque somos carne, somos falhos, somos pecadores, erramos. E muitas vezes nós não depositamos a fé que o Senhor quer que a gente tenha. Lá em Mateus, no capítulo 17, vai falar da fé comparada a um grão de mostarda. E o grão de mostarda é muito pequenininho. Talvez seja a semente mais pequena que exista. E você olhando, você já acha que ela é seca, que nem vai dar nada aquilo. Mas uma sementinha de mostarda pode transformar uma árvore linda, forte e grande. Aqui na nossa região, no Brasil, a mostarda, ela pode atingir 1,5 metro de altura. Mas lá, na região de Israel, aquela região que nós lemos na palavra do Senhor, a mesma sementinha de mostarda, ela pode alcançar 3 metros de altura. E além de ser usada como tempero, era usada pelas aves que repousavam, faziam ninho. E é uma árvore muito bonita. Então, quando se compara a nossa fé a um grão de mostarda, realmente, se nós estivermos desesperados, nós somos só um grão de mostarda. Mas se a gente puder respirar, concentrar a nossa visão no foco, que é o Senhor, nós vamos ver uma árvore linda, de 3 metros de altura, forte, poderosa, que dá sombra e que vai servir ainda como utilidade medicinal, que vai servir para alguma coisa. A nossa fé precisa servir para alguma coisa. Eu costumo dizer que nós somos um canal de bênção. E quando eu caminho, quando eu passo, quando eu passeio, quando eu viajo, quando eu vou nos lugares, as pessoas estão me assistindo porque eu sou um canal. E o que elas estão vendo no meu canal? Uma pessoa de fé, uma pessoa forte. Levanta a tua mão. Levanta, porque é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu profetizo nessa noite que você é um canal de bênção. Você é um canal de vitória, de agradecimento da presença do Senhor. Onde tudo aquilo que pode parecer nada fica parecendo tudo. Quando você concentra no alvo. Concentra no alvo. Concentra no alvo. E você não vai ver um grão de mostarda. Você vai ver uma árvore forte, linda e poderosa. E ela pode, a árvore da mostarda, levar no mínimo 60, 70 dias para começar a dar as folhas que podem servir para o tempero. E eu lembro da lagarta. A lagarta que se transforma em borboleta. A lagarta não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. Muitas vezes nós não aguentamos o processo, nós desistimos no processo. Mas é o processo que vai nos dar a vitória. Quando nós vemos uma borboleta, nós contemplamos uma borboleta. Porque ela é linda, ela é colorida, ela transmite paz. Porque ela bate as suas asinhas bem devagarzinho. E ela é colorida. Umas são laranja, outras são brancas, outras têm rosa, outras têm até um coraçãozinho se a gente olhar bem. Mas ela aguentou o processo. Às vezes o processo é difícil, é dolorido. Às vezes vão apontar o dedo para ti, vão dizer que você é feio, que você não vai dar em nada, que não tem mais vida aí. Mas ainda existe vida aí. Agradeça a Deus a transformação que Ele está fazendo na tua vida. Agradeça a Deus pelo processo. Na cultura judaica, quando a pessoa morria, ou morre, não sei hoje como é que é, mas lá no tempo bíblico, quando a pessoa morria, eles tinham o hábito de lavar o corpo. E eu fiquei intrigada, porque
muitos foram ressuscitados aqui. A palavra de Deus vai falar. E hoje nós não vemos as pessoas ressuscitando. Não vemos mais. Mas sabe por quê que eles tinham o costume de lavar o corpo? Porque enquanto eles lavavam o corpo, eles tinham esperança. Esperança que aquele corpo ia voltar à vida. Nós não temos mais esperança. Nós desistimos na primeira. Se a nossa fé não estiver ajustada no foco do Senhor, nós desistimos. E a gente não vai crer que ainda tem vida ali. Nós precisamos de fé, nós precisamos de esperança para crer que aquela situação ainda pode mudar, que não tem nada morto que o Senhor não possa reviver. Você tem fé que o cenário pode ser mudado? Você ainda acredita que o cenário de tristeza, de morte, de tudo aquilo que é ruim pode mudar? Pode mudar, você acredita, porque tem vida aí. Tem vida aqui, tem vida aí, tem vida aqui. Esse lugar tem vida. E a vida é a presença do Senhor, que nos faz crer, que nos faz ter esperança, que alimenta a nossa fé quando a gente sai de casa para vir até aqui. Muitas vezes para pedir, outras tantas para agradecer. Dorcas era discípula, e é certo que aqueles que conviviam com ela também fossem. E sabendo que Pedro estava lá pela região, eles correram chamar. Pedro andou com Jesus, foi chamado por Jesus, foi escolhido por Jesus. E levanta a tua mão, porque você é escolhido de Jesus, você é escolhido do Senhor. Se você está aqui, você é escolhido. Reaja quando alguém precisar de ti. Reaja quando alguém precisar de ti. E chegando Pedro, mandou que todos saíssem. Sai lamentação, sai desolação, sai derrota, sai fracasso, sai falta de atitude, sai falta de fé, sai daqui. Eu vou dobrar o meu joelho sozinho e vou orar. Melhor ainda se tiver pessoas que pensam igual, que se podem se juntar e orar juntas pelo mesmo propósito. Nós aqui no Círculo de Oração, nós temos um grupo que ora. O nosso grupo do WhatsApp não tem outro assunto a não ser oração. E glória a Deus por isso. E nós nos fortalecemos todos os dias. Quando oramos por pessoas que precisam, quando oramos por nós mesmos que muitas vezes precisamos, nós nos fortalecemos em oração. Naquela ocasião, Pedro tirou tudo aquilo do quarto e orou. Pedro orou. Ele mandou que tudo saísse. E eu lembro de um dia eu estava lavando a calçada lá em casa. Nós temos uma área lá na frente que ela é alta do chão. E volta e meia tem um matinho lá no meio da lajota. Um matinho. Mas como é que ele conseguiu chegar lá em cima? No meio de tanta pedra, no meio de cimento, no meio de terra, no meio de areia, no meio da escuridão, ele conseguiu chegar lá em cima. Uns reclamam que não tem espaço, murmuram, mas outros aproveitam aquilo que Deus deu para fazer a diferença. Que mesmo pequena desperta a atenção. E volta e meia eu vou lá, arranco aquele matinho, de lá um tempo ele está lá de novo. Ele é forte, ele resiste. Ele não se importa que muitas vezes ele recebe a poda. Ele resiste. E a gazela, que é o significado de Dorcas, significa que o animal em si, ele demonstra habilidades
de descobrir e de explorar novos caminhos. Então eu convido a você a fazer isso. Se coloque de pé, porque ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que é o fim, mesmo que as evidências gritem no teu ouvido que você vai desistir, ainda tem vida aí.